Boa noite, boa noite. Essa iluminação que hoje não ficou no lugar certo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegar. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Chamar um pessoal aqui para estar com a gente. Boa noite. Boa noite, Graciela. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só me manda uma mensagem aí para falar se o áudio está ok. Por favor. Olá, Sueli, cumpriu a tarefa do dia. Parabéns. Vamos caminhar junto. Boa noite, Graciela. Beleza, me ouve bem. Vamos. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Warley Valadares para falarmos de hábito. Enquanto eu estou aguardando ele chegar aqui, vamos falar um pouco sobre as atividades do dia. O que vocês sentiram? Como é que tá sendo como é que foi o primeiro dia? Tá fazendo sentido? Ontem no finalzinho da live, por conta do tempo, eu não consegui deixar muito espaço para perguntas, porque tinha bastante conteúdo para passar. Vou aproveitar enquanto o Arlen não chega aqui. O que vocês acharam da live? O que vocês acharam do dia? Já faz sentido? Consegue implementar? Vai ser difícil, mas vai? Qual vocês têm, ó? Como é que foi a percepção aí? Boa noite, Ana Flávia. Deixa eu acrescentar. Consegui fazer o rápido agora, fim da tarde. É isso aí. O importante é fazer. Vai abrir. Vou te chamar aí agora. Convidar para participar. O Arley Valadares. Estava ótimo, vou seguir firme apesar das dificuldades que surgiram. É isso aí, Sueli. Sua força de vontade tem que ser maior do que a sua capacidade de dar desculpas. E aí isso é uma conversa interna, tá? Com a gente mesmo. Não tô falando, não é uma crítica, é um diálogo interno. Quando você faz esse diálogo aí, eu tô cansado, hoje não vai dar, hoje é difícil. Sua capacidade de execução tem que ser maior que a sua capacidade de desculpas, mas é para você mesmo. Deixa eu ver, cadê o convite para ele? Guarda, acabei de te mandar o convite aí, vê se deu certo. Show de Fala, bola. general. Como é que você tá, meu general? Tudo certo? Tudo certo, e você? Em paz, graças a Deus. Chegou Graças da a corrida Deus. agora mesmo? Ó, tô aqui, ó, vestido da corrida. Desculpa um Eu vi pouquinho o ali, eu atraso, tava. justamente por conta disso. Não, sem problema, não esquenta não. Eu tava trocando uma ideia com a galera aí. Warley, vou me apresentar, vou até te explicar que a gente não deu muito tempo pra gente conversar no offline, eu já te explico tudo online, até para poder guiar o nosso papo. Meu nome é Renner, eu sou de Uberlândia, aqui do interior de Minas. Conheço aí a nossa gloriosa capital, Belo Horizonte, tem alguns amigos aí, Lá do adoro a cidade, Triângulo. já. Você tá lá no Triângulo. Triângulo É Mineiro, isso é aí. nóis. Já tive em Belo Horizonte, conheço a Lagoa da Pampulha, já passei alguns finais de semana por aí. Já fiz um curso aí em 2010, depois o ano retrasado, 2021,
Como eu te falei, eu tenho uns amigos aí. A gente estava indo para a Europa e o voo sai aí de Belo Horizonte. A gente passou um dia aí com um grande amigo meu, Carlão, gente boa demais. Gosto muito de Belo Horizonte. Então, antes de mais nada, te agradecer a disponibilidade, você tá aqui comigo para a gente poder compartilhar aí conhecimentos e experiências. A mentoria é Sim, muito boa, mas essa parte de network, de contato, de dividir experiências, o Arnaldo tá me chamando muita atenção, cara, porque agrega muito, a gente vai conhecendo pessoas, vai se conectando, vai somando experiências, e isso, para mim, agrega muito. verdade. Onde que você me chamou a atenção? Não sei como é que é para você, mas do Duolingo para mim é o seguinte, cara, é raro, eu passo meses, às vezes, sem ver alguém com uma ofensiva maior que a minha do Duolingo. E aí, quando eu vejo, me chama a atenção. Rapaz, aqui na família, eu um pouquinho maior do que a sua, meu irmão tem 1 ano na minha frente, Putz. tem 1 ano na minha frente e tem um outro que tem 1 ano atrás. Então, sim, somos os 3 irmãos ali que resolveu fazer isso. Na verdade, não é só Duolingo, né? Eu tenho esse negócio de hábito, assim, que eu vou colocando, sabe? Aham. E, né, para quem não me conhece, o Arlen Valadares, estou aqui em Belo Horizonte. A região da Pampulha é a minha região, né? A região que eu estou todos os dias agora, correndo todos os dias. Estou Show. ali todos os dias. Sou empresário do ramo de veículos, atualmente no ramo de veículos, né? Na venda de veículos. E o Arlen é um pouco disso aí, um pouco desse cara um pouco doido aí, que faz umas propagandas, para quem não conhece, vai lá no CTK, faz umas propagandas meio doidas lá, sabe? Aham. Mostrando, esbanjando a saúde, dando uns pulos, no auge dos seus 43 anos, é assim. Opa. E, e é isso. E o Duolingo, né? Assim como as outras coisas, ele foi criando mesmo o hábito na minha vida. E quando a gente cria um hábito, as coisas realmente vão acontecendo muito mais fácil, né? Igual você falou aí, é difícil até de ver. E pra gente, na hora que você vai ver aquele histórico que tem aquele tempo todo, fala, nossa, eu já tô esse tempo todo. A gente nem acredita que tá esse tempo todo. Nem ver passar. Porque virou rotina, virou hábito. Né? Show de bola. Eu acredito que você também vai ter o seu horário que você já senta ali e faz ele. É um horário mais ou menos padrão, não Uhum. é? Você acostuma. Não é? É assim que Hum. acontece com os nossos hábitos. Igual, por exemplo, eu tenho a corrida. Eu tenho, para poder aproveitar um pouco mais a noite, eu fico querendo colocá-la na parte da manhã, mas Uhum. só que eu acostumei que quando eu estou saindo do serviço, eu coloco a minha roupa e eu vou para Pampulha. Então, é a hora que fica legal para mim. Então, realmente, você Uhum. condiciona com algumas coisas e é bom quando a gente vai se habituando naquilo ali, né? O que que vem primeiro, Arley? Cara, eu nem coloquei roteiro, porque eu tenho certeza que nós vamos tocar o papo aqui uma hora sem. Sim. Tem muito assunto. O que que vem primeiro aí? Me chamou a atenção no seu caso aí. É a corrida ou é o Duolingo? Como é que começa a sua relação com hábitos aí? Olha, como vem a minha relação com hábitos? A minha relação com hábitos, o Arley é o cara que gosta de esportes. Uhum. Gosto de esportes. E aí, há mais tempo atrás, essa corrida, eu falo que a corrida ela veio primeiro. Ela veio primeiro porque por conta de alguns fatores que aconteceu na minha vida. Eu jogava futebol, não profissionalmente, né? Todo brasileiro se acha, né? Acha que pode jogar futebol, né? Tem um sonho. Comigo não foi diferente. E aí eu tinha eu usava, gostava do futebol, e até que lá em 2013 comecei a sentir um desconforto aí na coluna, e fui ao médico, e o médico falou comigo assim que eu deveria parar com toda a minha atividade de impacto. O médico falou comigo, você deve parar aí com toda a atividade de impacto. E para mim aquilo ali foi assim, terrível, porque eu vou ter que parar com tudo, ó, parar com a Futebol. academia, parar com o futebol, parar com tudo. Hérnia de disco é mais ou menos isso. E aí eu falei assim, não, mas deve ter alguma outra solução, né? A gente sempre busca uma outra solução. E aí o Arley falou assim, não, vou fazer cirurgia. Vou fazer cirurgia. Vou ficar livre disso, vou fazer cirurgia e pronto. Aí comecei a conversar com alguns, olha, cirurgia 80% aí, não volta a andar legal não. Eu falei, Da zebra. como assim? Não é? Como assim? E aí eu fui ficando muito mal com isso. Muito mal. E aí, eu confesso que eu
Nossa, eu fui lá embaixo. Eu fui lá embaixo. E aí, conversando com a esposa falou comigo assim: olha, tem uma turma, a esposa é funcionária da Caixa, ela falou: tem uma turma lá na Caixa que eles fazem Pilates, que é uma atividade física para poder ali fortalecer a coluna, Por exemplo, né? Fortalecer a coluna. E aí eu comecei a fazer esse Pilates lá em 2014. E esse hábito começou lá. Até hoje eu faço 2 vezes por semana ininterruptas, desde 2014. Então, assim, quando é para algo para me fazer bem, eu comecei a fazer esse Pilates, comecei a sentir bem. E aí tinha um amigo que era do futebol, eu parei com o futebol, né? Parei aquelas determinações ali, parei com o futebol, e um amigo falou assim: olha, eu faço corrida, eu gosto de fazer as corridas. Ah, mas eu não posso fazer corrida, é impacto a mesma coisa. E ele me disse: não, você pode fazer umas pisadas diferentes, você absorve o impacto, você usa um tênis diferente. Como assim, né? E eu comecei a fazer 5 quilômetros, vamos começar aqui devagarzinho, corria 5 quilômetros. Ele falou assim: já começou a fazer 5 quilômetros, acho que agora já pode passar para os 10, né? Vamos fazer 10 quilômetros. Ah, tá, vamos fazer 10 quilômetros. Foi só, mas peraí, eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema na coluna, deixa eu olhar aqui com outro médico, um outro especialista, porque eu tô correndo, ele vai falar comigo que eu não posso. Arrumei um outro especialista. Vou resumir aqui para a gente sair de não. Arrumei um outro né? especialista para eu poder olhar sobre minha coluna. Precisa resumir muito, não, que eu me interesso nessa história. Vou te contar a minha, é a mesma coisa. Ah, então pronto. Então vamos lá. E aí, rapaz, eu, eu marquei com esse outro especialista, falaram que ele era o Bambambam. Bam, bam. E eu já tinha feito uma ressonância no hospital Mater Dei aqui, então eu só mandei para ele primeiro a minha ressonância, para depois eu ser consultado por ele. Chegando lá, esse médico falou comigo, a primeira coisa que ele me falou assim: uai, você está bem? Pela sua ressonância, eu achei que você ia chegar aqui na cadeira de rodas. Aí eu falei assim: uai, não quero mais saber de médico. Eu tava bem até chegar aqui. Tipo, não quero saber mais de médico. E aí eu me agarrei na única coisa que era da minha fisioterapeuta, falando comigo assim: não, você tá bem, você pode continuar fazendo aí seus 5 quilômetros devagarzinho, tá tranquilo, você tá bem. E ela falava isso comigo e eu me agarrei naquela única pessoa que falava comigo que eu tava bem. E a esposa falava assim: mas você tá fazendo as coisas da sua cabeça, o médico falou que você não pode. Eu falei: não, aí ela falava: a fisioterapeuta falou que eu posso. E aí eu Falou que pode, comecei, vamos. ó, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Esse meu amigo falou assim: olha, já fez 10 quilômetros, tá na hora de você fazer uma volta na Pampulha, hein? 18 quilômetros. Fui lá e fiz a minha volta na Pampulha. Eu falei: rapaz, você é danado, né? Fez eu fazer até uma volta na Pampulha. Ele falou assim: não é que você fez 18 quilômetros, que já está na hora de você aumentar um pouquinho, né? Fazer meia maratona. São 21 quilômetros. Se você quiser, eu tô indo lá pro Chile para correr. Eu falei: uai, outra cidade, fazer corrida, outro país, não é nem outra cidade, outro país. Fui eu lá para o Chile, correr 21 quilômetros. Fui lá, correr 21 quilômetros. E depois dessa do Chile, eu já fiz mais algumas de 21 quilômetros. Ano passado, eu participei de uma maratona em Florianópolis, corri 42 quilômetros. Eu fui na São Silvestre 2 vezes, já fiz a São Silvestre 2 vezes. E assim, eu continuo ininterruptamente no meu Pilates, na minha corrida, no meu Duolingo. E as coisas que eu pego realmente para poder fazer, que me fazem bem, eu, eu continuo. E uma das coisas que eu gosto mesmo de falar e deixar para o pessoal é que a gente aqui pode ter, né? Tem vários especialistas e a gente fica escutando. Mas o verdadeiro especialista mesmo está lá em cima. Quem determina, né? Quem determina que é a hora de parar, que é a hora de não fazer é ele. Então, que a gente, se for perguntar a alguém para poder tirar a dúvida, que seja para ele. Se, igual ele disse, igual o médico falou assim: se eu fosse olhar a sua ressonância, você estaria na cadeira de roda. Então não precisa de olhar. E aí, Largar as pra pessoas lá. perguntam para mim assim: você já. E aí, você foi lá para poder fazer esse novo exame? Eu falei: não, eu não tenho isso. Pronto, eu não tenho isso. E é isso. Sabe? Então, Uhum. Que legal, que show. esses hábitos acontecem assim, sabe? Eu contando um pouco, resumindo um pouco a história do ar, é assim. Show, cara. Eu tô te perguntando porque eu tenho 42 anos e eu convivo com esse problema de hernia de disco. Já vão aí para 7 anos. Eu tive, até afastei do trabalho, fiquei 9 meses afastado. Não só Uhum. por conta da hernia, por conta da hernia de disco, eu ficaria 3 meses. Eu acordei um dia de manhã e não consegui levantar da cama. Não sei se você chegou a ter alguma crise. É,
Eu tive uma crise em 2016, eu acordei, em 2015, final de 2015. Eu acordei, o relógio despertou que eu fui fazer um movimento assim para virar de lado. E, óbvio, eu já vinha sentindo uma dor na perna, como se fosse nervo No nervo ciático. ciático, né? Exato. Eu já vinha sentindo uma dor na perna, uma dorzinha incômoda ali, cara. Um belo dia eu acordei travado, uma dor insuportável, a pior dor que eu já senti na minha vida. Para chegar dentro do carro, para ir para o hospital, cara, fui quase carregado de tanta dor. Aí chegou, fez exame, a hernia de disco. Você sabia que você tinha? Não, não sabia. E aí, eu sempre, vou pegar do início, igual você. Antes de estruturar o processo, de fazer de forma estruturada, eu sempre gostei muito de ler. Só que eu não era aquele leitor assíduo. Habitual. Habitual. Pegava um livro, li, achava interessante, mas também não tinha dificuldade, por exemplo, para pegar e terminar um livro. Então, quando eu pegava para fazer, eu tinha facilidade. Então, digamos assim, é o que o pessoal chama de, entre aspas, disciplina, né? Alguém que tem disciplina. Só que eu não tinha o hábito da leitura. E aí, quando aconteceu esse problema, a primeira pergunta que eu fiz para o médico foi, tem tratamento? Ele falou, tem. Ele falou, só que você precisa ter disciplina. Eu falei, cara, você está na frente de um dos caras mais disciplinados que eu mesmo conheço. Falei, o que você falar eu vou fazer. Só que você tem que garantir o que você falar, porque eu vou fazer exatamente o que você falar. Falei, não, você precisa fazer não sei quanto tempo de fisioterapia, depois começar a fazer atividade, né, dentro da água, que equivale ao Pilates, né? Deu duas opções, ou fazer o Pilates, ou fazer uma caminhada dentro da água para diminuir o impacto e fortalecer a musculatura da coluna. E aí, assim eu fiz. E aí, um problema atrai o outro, porque aí quando eu fiquei inativo praticamente 90 dias sem colocar o pé no chão. Aí um problema que eu tinha no tornozelo retornou e uma coisa foi puxando a outra, na brincadeira toda eu fiquei quase 9 meses afastado, mas no dia que o médico me falou que eu ficaria afastado, foi a primeira vez que eu fiquei afastado do trabalho, depois de muitos anos, falei para ele, cara, meu principal problema está aqui, ó. Minha cabeça não pode adoecer, foi o corpo, eu recupero, foi minha cabeça, se ela adoecer, ela leva meu corpo pro buraco. Minha esposa foi na livraria, comprou uns 5, 6 livros, e eu entrei de cara na leitura para manter a mente ocupada, sem focar muito no que eu estava passando. E daqui a pouco, quando eu retornei ao trabalho, ele falou, cara, esse problema seu aí, ele é bem tranquilo de administrar. Ele é bem tranquilo, você não precisa preocupar com ele. Vai funcionar assim, você foi lá para a piscina, fez atividade 2, 3 vezes por semana, você nunca mais vai ter problema. Você parou hoje, amanhã, suas costas vai começar a doer, você não vai conseguir andar, você vai voltar aqui de novo. Então, isso aí, você vai ter uma disciplina para isso naturalmente. Você parou, vai doer. Cara, na pandemia me virei, fiz um contato com uma amiga indicou um clube que estava fechado, eu aluguei a piscina para utilizar 2 vezes por semana para fazer caminhada, não parei, porque não posso parar. Só que aí essa parte da corrida, ela me chama atenção, Arda, porque eu convivo sobre esse mesmo fantasma aí, cara, eu evito ao máximo, por exemplo, eu faço caminhada. Esposa conversando, falou, tenta e tal, e eu sempre com muito medo, falei, eu vou começar a caminhar, esse negócio vai começar a doer, não vai dar certo, e ela falando, não, vamos caminhar, começa devagar. Aí fui no médico, o médico falou, não, uma caminhada leve você pode, não sei o quê, comecei. Cara, nessa aí já vai uns 4 anos que a gente caminha de 3 a 4 vezes por semana, e aí foi até um negócio engraçado, porque eu comecei a fazer as lives aqui e comecei a acompanhar a mentoria no início do ano, e o papo falando de 5 km, eu falei, cara, esse cara é louco, correr 5 km é trem demais. E por que olha pra você ver o tanto que o cérebro da gente é poderoso. Eu faço caminhada, mas quanto de caminhada que eu faço? 1 hora. Só que eu nunca tinha feito isso, cara. E aí, acompanhando a mentoria, falei que instalei o Strava, fui fazer a caminhada, o que eu descobri? 6 km. 1 hora de caminhada, 5 km. Falei, olha só, que legal. Interessante. E aí, uma coisa vai puxar na outra, porque eu acho que é mais ou menos o resumo mais ou menos do que você falou. Eu não sei, você só ainda não entrou em uma seara que eu gosto muito, que eu fui estabelecendo, falei, cara, eu comecei na atividade física por conta desse problema, e aí ali já virou aquela chave. Falou, cara, se eu começar a fazer aqui, o negócio parece que faz sentido, o meu problema de coluna está controlado. Daqui a pouco eu estou assistindo uma live, estou assistindo um vídeo no YouTube de um cara fazendo esses TED Talk, e aí ele chama Murilo Gun, não sei se você já viu algum material dele, ele fala sobre criatividade. Ele vira lá e fala assim, eu li um livro
e fiz um curso na NASA de criatividade. Falei, mas esse livro só existe em inglês. Cara, é os momentos de virada de chave. Naquele momento, virou uma chave na minha cabeça. Falei, a falta do idioma está me impedindo de chegar nos melhores conhecimentos do mundo. Falei, eu nunca vou ter Olha o que essa um cliente sorte. fala. Olha o que uma pessoa falou assim, eu sofro com a hérnia de disco e tinha desistido de tudo. Sueli Lopes. Olha como que a gente entra no... Porque aí adoece a cabeça, né? É Esse aqui é o isso. problema. Vai lá, só te cortando, vai lá. Não, tranquilo. Eu ia deixar um pouco mais para o final. A Sueli, eu não sei se você chegou a ver, eu estou com a jornada dos 30 dias. Uhum. Eu entrei na mentoria e hoje caminhei 20 minutos. Ó. Legal, Uau. Sueli. É isso aí. É começar a isso. fazer, desbloquear. O testemunho do Arley, eu acho que fala por si só. Não é? É isso. E aí, cara, eu coloquei, eu tô assistindo a palestra do cara, o cara vira lá e fala esse negócio. Não, tá, eu li essa oportunidade num livro, mas esse livro, naquele momento, só existia em inglês. E aí, nesse momento, vira a chave. Cara, a falta de falar um idioma tá me separando das melhores oportunidades do mundo. Eu nunca vou ter a oportunidade que esse cara teve. Eu nunca vou ler um livro em inglês. Se eu não aprender o idioma, eu falei, eu nunca vou dar a sorte que esse cara deu de achar essa oportunidade e ir para a NASA fazer um curso lá. Uhum. Falei, mas esse problema vai acabar. Eu falei, só não sei te falar quando. Eu conversando comigo mesmo. Eu falei assim, a partir de hoje esse problema vai acabar. Eu vou começar a estudar inglês todo santo dia. Eu falei, e aí, o que eu posso fazer para não ter desculpa? Qual é que é a medida? Eu criei a medida mínima. Eu falei, o que é a medida mínima? Cara, é uma palavra. Uma palavra. Se eu estudar uma palavra por dia, eu vou considerar que tá ok. Ao final de um ano, são 365 palavras. Eu estava com 36 anos na época, 37. E, cara, se eu gastar mais 30 anos para aprender, os 30 anos vai passar de qualquer jeito. Depois de 30 anos, eu aprendi. Então, agora, a partir de agora, vai ser assim. Eu vou começar a estudar esse negócio e acabou. Não sei se você já chegou a conhecer, existe um site, eu nem sei se ele ainda existe, chama LinguaLeo, para estudar inglês também. Comecei a estudar nesse site, cara, lingualeo.com. Estudava lá uma palavrinha todo dia, duas, fazendo aqueles flashcards e tal. Daqui a pouco, alguém me apresenta o Duolingo. Já viu esse aplicativo aqui? Duolingo. E aí aquela ideia de ofensivas já começa a me chamar a atenção. Eu não sei se chegou a acontecer contigo, mas lá no iniciozinho, eu fiz tipo assim, 60 dias, fazendo 60 dias consecutivos. E eu fui para a roça e fiquei sem internet. Só que o Duolingo, ele funciona offline. E aí, eu fiz a lição, confiando que computaria quando conectasse na rede. Para minha surpresa, quando deu internet, não computou. Zerou minha ofensiva. Zerou sua ofensiva. Num dia eu estou com 60, no outro dia eu não estou com nada. Eu olhei para o aplicativo e na minha cabeça ficava assim, 0 tá para ele. Para mim é 61. Eu falei, e quando ele apontar 60 de novo, eu estou em 120. Falei, eu não vou perder o conhecimento. Falei, isso aqui é só uma brincadeira. Falei, eu vou começar de novo e vou bater os 60 dias. E se depois dos 60 eu perder a ofensiva, eu vou bater de novo, eu vou fazer de novo, vou continuar estudando. Falei, aí é essa frase que eu uso muito. Falei, o segredo da vida é recomeçar. Falei, não preocupa muito. Cara, vai fazendo. Não deu, naquele dia lá não deu, recomeça. O mundo não acabou, porque um dia você não conseguiu bater uma meta que você estabeleceu. Verdade, verdade. Falei, cara, eu vou fazer... É um dia de cada vez, né? E assim, às vezes a gente, por conta de algo que deu errado, a gente desiste. E faz parte do projeto, né? O projeto faz parte, esse erro faz parte do projeto. O projeto, todos os grandes projetos, eles vieram de erros. Todos os grandes projetos vieram de erros. E muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu posso ter um grande projeto ali, mas na primeira falha eu desisto. Ou na segunda falha eu desisto. Então, assim, isso é para tudo. Essa persistência é para tudo. Essa caminhada de 20 minutos aí, às vezes não tá, às vezes ela falou ali, às vezes não valoriza. Gente, é assim. Ninguém corre 5 quilômetros sem começar a andar 200 metros. Ninguém corre 10 quilômetros sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí eu vou falar até lá os 42 que eu fiz lá em Florianópolis, 4 horas e 15 minutos correndo, imagina. Mas é assim, você não consegue chegar se você não passar por todo aquele processo. E o processo, às vezes, é dolorido,
mas ele é satisfatório. Aí você fala assim da ofensiva. Quando você abre hoje, que aparece lá, puf, não sei quantos dias de ofensiva. Uau, que legal. Eu estou esse tempo todo ininterrupto fazendo ali, todos os dias, é 15 minutos, mas eu estou fazendo. Igual hoje, passei, o meu tempo foi muito dinâmico, mas eu passei lá e fiz o que era. A meta de hoje foi entregue. A meta de hoje foi entregue. Então, assim, assim como por exemplo, hoje, lá na minha corrida, assim, hoje eu tenho feito só 5 quilômetros, agora 5 quilômetros, direto, né? Porque eu vinha de um treinamento que você fazia, por exemplo, para poder correr essas distâncias maiores, você tem que intercalar, tem que ter dia que você tem que descansar e tal. E aí, para poder fazer esses 5, eu comigo, vai ser tranquilo. 5 quilômetros todo dia, para mim, é tranquilo. Não é tranquilo, porque é todo dia. Não, não é. É de segunda a segunda. É domingo que você tem um compromisso com a família. É sábado que depois do trabalho você quer sair com a esposa, com as filhas e não dá. É assim. Então, assim, nem todo dia é tranquilo de se fazer. Então, acaba virando aquilo ali, realmente mostra-se este compromisso. É questão do compromisso, é questão do hábito. Eu acho que tudo isso é muito válido e faz a gente crescer mais essa prática do hábito. E eu falo assim, igual, por exemplo, eu tô com eu falo com o pessoal lá do Pilates, olha, eu tô desde 2014, agora no dia 29 de abril, eu faço 9 anos ininterruptos no Pilates, entende? Então, assim, por quê? Porque aquilo ali é bom para mim, porque aquilo ali dá um resultado que me satisfaz. Então, é o que acontece com a gente no Duolingo. Pode ser que eu vou para lá para os Estados Unidos e apanhe para danar, mas eu vou apanhar menos do que aquele que não viu nada. Com Não é certeza. isso? É isso que a gente tem que pensar, falar assim, mas eu gosto do que o Jean outro dia falou assim, né? Eu escrevi um livro e meu livro tinha 25 páginas. Nossa, mas o seu livro tem só 25 páginas? Mas e o seu, que nem saiu, né? Quantas páginas tem? E o É, seu? Quantas páginas tem? quantas páginas tem? Então a gente tem muito isso. A gente realmente tem que valorizar cada conquista, valorizar cada semente que a gente tem. Né? Eu fiz uma reunião esses dias com os vendedores lá da loja e assim viemos num período assim de baixa de venda e vendedor, quando eles estão vendendo muito, eles ficam uns leões, né? E aí consegue vender muito mais, engraçado. Porque Motivação. vai motivado e aí, porque está vendendo, ele chega no outro e destrói, vende mais. Motivando. E quando esse movimento começa a não acontecer, eles já chega derrotado no próximo cliente e não consegue vender. O cliente percebe exato, o cliente percebe, né? Essa falta dele. E aí, esses dias eu cheguei para ele, foi no início desse mês. Eu falei para eles assim: todos os dias a gente chega e a gente faz a nossa oração aqui. Vocês pedem para Deus abrir as portas, para Deus mandar clientes. E aí ele manda um. E na hora que ele chega aquele um, você fala assim para mim assim: nossa, Warley, esse cliente era só um sapo, veio cá só para sapiar, não veio para comprar nada. Eu falo assim: ninguém entra numa loja com a intenção de simplesmente sapiar. E aí eles começaram a mudar um pouco a cabeça daquilo. Eu falei assim: cada cliente que vem, eu para eles, olha a metodologia do patrão. Cada cliente que vem aqui é uma semente que Deus coloca na sua mão. E quando você trata dessa maneira aí, que você fala que ele é um sapo, ele vai falar para você assim: não vou mandar mais. Não vou mandar mais porque ele é servo preguiçoso. Eu vou mandar para aquele que é bom e fiel. Então, assim, valorize. Valorize cada detalhe na sua vida, valorize cada situação, que a gente só vai crescer realmente quando a gente valorizar aquilo que está nas nossas mãos. Às vezes a gente quer mirar aquilo que nós não temos. Puxa, eu gostaria tanto de fazer isso, eu gostaria tanto de falar inglês, eu gostaria tanto, tá, mas o Duolingo está aqui na sua mão. Você precisa de fazer 15 minutos aqui hoje. A semente está aqui. Mas eu já queria falar. Eu não queria viver o processo do aprendizado, não é? Exatamente. Então, assim, a gente não valoriza as mínimas coisas, as pequenas conquistas. Então, aquela ofensiva nossa ali é uma pequena conquista. Cada dia uma pequena conquista, que a gente foi mais um dia para poder chegar num todo. A gente só vai colher aquele todo quando a gente valorizar realmente cada conquista e cada etapa do processo. Não, e quem está
dentro do processo, Arlen, igual para a gente que já tem a forma de pensar, ela já vai se tornando padrão do Duolingo. Eu acho interessante porque esse ano, eu aproveitei a mentoria, hoje eu estou no 1970, então daqui 30 dias eu completo 2000. Quando eu estava para completar 1000, eu fiz a mesma coisa, faltando, acho que 30, eu não lembro se 30 ou 60 dias para completar 1000, como forma de incentivar as outras pessoas e meio que comemorar, né, um ponto-chave, eu comecei a postar lá a sequência dos últimos dias até chegar em 1000. Uau. Aí chegou em 1000, cara, coloquei um textão lá, muito legal e tal, motivacional. Só que o 1001, eu fiz questão de postar também. E até depois eu quero resgatar isso para o encerramento dessa jornada dos 30 dias. Cara, o 1001, ele é tão importante quanto o 2000. Não existe 2000 sem o 1001. Não existe 2000 sem o 1002, sem o 1003, sem o 1004. E aí a gente começa a entender o poder dessa fala sua. Cara, você tem que valorizar todo o processo. O resultado é bom, mas e todos os resultados, eles são passageiros, eles não existe ponto final em nenhum processo da nossa vida. Ah, eu quero o carro. Beleza. Você chegou no carro, tem o dia seguinte do carro, o mundo não acaba ali no dia que você alcançou o carro que você sonhou, a forma física que você sonhou, a casa que você sonhou, não acaba ali, tem o dia seguinte. E se você não tiver disposto a todo dia entregar aquele 1% que vai te levar ao 100%, entendendo que quando você chegar no 100%, vai ter que continuar aplicando mais 1% para chegar no 200% e assim sucessivamente, eu costumo brincar, Arlen, e aproveitar para fazer 2 validações do que você falou. Eu comecei a estudar Duolingo, no Duolingo por conta do livro lá que eu te falei do vídeo. Aí daqui a pouco, em 2021, a gente planejou uma viagem para a Europa. E aí, do jeito que eu sempre tinha sonhado, cara, e por conta, foi eu, minha esposa e meus 2 filhos, sem pacote, para chegar na cidade, você fazer o que desse na telha fazer, mas para isso existia digamos assim, para realizar o meu sonho, eu tinha que avançar um pouquinho. Eu já conseguia ler razoavelmente bem, mas eu falava muito pouco, porque eu não tinha muito o hábito de praticar o speaking. No ano de 2021, ao longo do ano, eu entrei num site que tinha aulas de conversação e comprei lá um pacote para fazer 1 hora semanal de conversação, para praticar até no momento de eu viajar. Cara, nós viajamos, ficamos 15 dias na Europa, passamos por 4 cidades. Aí cai algumas barreiras, porque, por exemplo, você chega lá e fala assim, não, tá, todo mundo vai falar inglês certinho, né? Só eu que vou falar igual índio. Cara, não é assim. Não é assim que funciona. Você chega lá, tem muitos lugares, um amigo meu tinha me falado um pouco antes, falou assim, cara, que eles criam esse negócio de que lá de fora todo mundo fala inglês. Ele falou, não fala. Ele falou, lá é igual aqui. Falou, em todo lugar que você chegar, vai ter alguém que fala inglês. Mas todo mundo que fala inglês em todos os lugares. Ele falou, óbvio que o número de pessoas que falam inglês lá é maior que aqui. Ele falou, mas não é nessa proporção. Ele falou, do jeito que as pessoas falam, você acha que até o pipoqueiro fala inglês? Fala, não. Ele falou, eu fui para Paris, e eles têm muito essa questão nacionalista e tal. Ele falou assim, cara, lá em Paris principalmente, falou, lá não é todo mundo que fala inglês, igual todo mundo prega aqui no Brasil, com a síndrome do vira-lata, né? E nós vimos isso na prática lá. Só que aí, da cultura do hábito vem outra coisa. Eu falei, cara, tem uma coisa que não tem idioma, chama-se humildade. Humildade, para mim, ela não tem idioma. E aí eu já elaborei, falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Falei, todo mundo que eu abordar lá, eu estou fora do meu país e eu vou estar sempre precisando de ajuda. Então, a primeira frase com todo mundo, Arlen, era, olá, tudo bem? Eu sou brasileiro, meu inglês não é muito bom, você pode me ajudar? A abordagem foi essa em todos os lugares com todo mundo. Eu sou brasileiro, meu inglês não é muito bom, você pode me ajudar? Cara, humildade não tem idioma. Nós não tivemos problema em lugar nenhum. Nenhum. Só igual você, eu também gosto de futebol, cara. Fui assistir um jogo do PSG e Mônaco, para ver o Messi ao vivo, um sonho que eu sempre tive. Ver Messi, Mbappé, 2-0 do PSG no Mônaco, cara. O Mbappé bateu um pênalti na nossa frente lá, uma coisa mais legal do mundo. Mas eu te pergunto, daria para viver um sonho desse se eu não tivesse feito o 1001? Porque essa abordagem toda é para a gente voltar lá, na importância que você falou da semente do dia.
Se você valorizar só o resultado e não começar a amar o processo, se você não começar Você não chega. a desfrutar do processo, você não chega em lugar Você nenhum. não chega em lugar nenhum. É isso. Quantos quilômetros tem a São Silvestre? Mal lhe A São pergunte. Silvestre, olha para você ver, eles pintam como sendo uma maratona de São Silvestre. E, na verdade, ela tem 16 quilômetros. Ela é menor do que a Pampulha, mas ela é mais difícil por conta das subidas. Uhum. Ela tem uma brigadeiro, que eles falam, né? Que, assim, ela é para a morte. É o final da corrida e uma subida, sabe? E assim, eu subi caminhando mesmo, arrastando. E aí o povo lá fala assim, rapaz, bora que o keniano que venceu já tá almoçando, você ainda tá aqui ainda. Pô, tô preocupado com o Kenian, Eu tô não. Tô preocupado com preocupado o com o caminhão, não, eu Arley. tô preocupado em fazer. E aí, assim, eu fiz um ano, no ano seguinte que eu repeti, eu diminuí 6 minutos do tempo que eu já havia feito. Então, assim, 6 minutos para uma corrida é algo grandioso, sabe? Porque eu comecei a me preparar para correr em morro. Opa, minha dificuldade foi essa. Esse ano eu vou vir cá, vou treinar subida. Pegava morro, ficava subindo e descendo, subindo e descendo. Aí chegou lá, eu consegui subir correndo. Ó, Entende? Então, é ter assim, preparação. tudo é a preparação. E tudo é questão do processo hoje. Igual, por exemplo, eu falei da dificuldade dos 5 quilômetros. Hoje eu saí para correr e essa constância, essa quantidade de dias você vai trabalhando e correndo, tem dias que a gente não está bem fisicamente. O corpo cansa, o corpo pede água. E aí a gente chama de regenerativo, que é o treino que você faz Você mais, fez mais hoje. light, né? E eu fiz ele hoje. Eu fiz esse regenerativo, mais leve, correndo ali bem mais leve para poder. E olha, o engraçado é que esse meu bem mais leve já está ficando forte também. Mas sabe? Então, assim, mas Uhum. você consegue até conversar mais com ele, porque a corrida para mim, ela acabou sendo isso. É um momento, eu corri com equipe, tinha umas equipes aí, as coisas foram acontecendo para eu afastar dessa equipe. E depois eu entendi que não foi acontecendo, não, foi Deus foi me tirando mesmo para eu correr sozinho. Todas as vezes que eu corro sozinho, ele vem trazendo um monte de informação na minha cabeça. É assim, eu acho que a hora do espiritual fica forte ali comigo, sabe? Então, Legal. E as horas que vem, as horas que eu gosto mais de gravar hoje o vídeo, porque é a hora que eu tô correndo ali sozinho e começa. Deus fala muito comigo na hora da corrida. Não acho que é porque tá no meio da pampulha, tem tanta natureza, tem água, tem árvores ali, tanta gente fazendo, você acaba ficando bem legal isso. E são Ambiência, né, esses Ward? aprendizados. Hã? Ambiência. Não é? Então, assim, é um aprendizado que é fora do comum e eu indico sobre isso dos hábitos, sobre isso da constância, que tudo isso realmente faz diferença em qualquer área que a gente tiver. E aí eu falo assim, olha, eu trabalhei lá em medicamento. Aí você trabalhou com medicamento. Eu comecei com tanta coisa, né? Trabalhei com informática, professor de matemática, olha, professor de matemática, e hoje eu vendo carros. E aí, lá em medicamentos, aí você vai, por exemplo, você pega, por exemplo, um medicamento da pílula, né? A pílula, por exemplo, para as mulheres ali, tem aquele ciclo ali, 28 dias para elas tomarem. E aí tem um comprimido para cada dia. E poucas pessoas sabem que alguns daqueles comprimidos são fakes. Não é? Simplesmente porque para poder a pessoa acostumar a tomar todos os dias. E se ela falasse, olha, você vai ter que tomar isso aqui de 4 em 4 dias, teria dia que ela ia Pessoa falhar. esquece. Né? Então ele coloca algo ali para poder tomar todos os dias para criar o hábito e ficar e dar certinho. É justamente isso que acontece com a gente aqui. Todos os dias você vai lá e faz, por quê? É um compromisso que você tem. E às vezes a gente deixa de fazer naquele horário que a gente faz normalmente, por exemplo, eu faço de manhã. Aí às vezes estou terminando o dia, aí aparece lá o Duolingo pitando. Opa, você não fez, você vai perder a sua ofensiva. Vai perder sua ofensiva, vai ficar vermelhinho. Eu, vamos lá, porque você quebrou uma rotina, quebrou um hábito. Então, realmente, os hábitos eles são muito importantes na nossa vida. Agora, basta saber com quais são os hábitos que a gente tem colocado, né? Porque tanto os bons quanto os ruins, eles fazem parte. Tem gente que tem o hábito, por exemplo, de acabar o trabalho e ir para um bar para poder tomar uma cerveja. Vira hábito. Isso vira hábito. Opa, acabei de sair daqui, nossa, no meu ambiente eu não podia fumar. Eu acabo de sair daqui,
eu acendo um cigarro. É hábito. Então, são hábitos que a gente tem que tomar cuidado, porque o hábito bom e o hábito ruim, eles fazem parte das nossas rotinas. Eu tenho um hábito agora, atualmente, desde o ano passado, porque que eu falo muito do espiritual? Desde o ano passado, antes do meu Duolingo, a primeira coisa que eu faço é ler uma passagem da Bíblia, todos os dias. E aí, aconteceu isso que eu comecei lá em 2020, eu li ela toda. Primeiro, eu li ela toda. Aí, em 2021, eu comecei a entender, porque é uma leitura muito difícil. Se você pensar, ela não é uma leitura igual a gente lê esses livros normais, né? Não é. Não é um livro normal que você simplesmente... E tá tudo certo, não. A cada vez que você passa por aquele pedaço, você fala, nossa, olha isso que eu aprendi hoje. Que Não é? poderoso. É poderoso. E aí, com isso, eu me habituei a fazer isso. E a maneira da gente aprender e fixar as coisas é ensinando, não é? É ensinando. Então, todos os dias, o que é que eu faço? Eu leio, todos os dias. Eu coloco um vídeo lá no meu... Eu coloco lá no Instagram, eu coloco um Reels lá de 1 minuto, né? Coloco ele lá todos os dias e coloco no meu status do WhatsApp todos os dias. As pessoas falam assim, Warley, cadê a mensagem que hoje você leu? O que foi? Né? É Legal. isso. Então vira um hábito e olha, é tanta coisa em relação a hábito que assim, que é legal para as pessoas fazerem. Igual você falou, você coloca lá e você compartilha essa sua ofensiva na hora que está chegando perto do número, porque as pessoas, a nossa exposição, ele acaba fazendo com que as pessoas nos cobrem. Então, todos Uhum. os dias, por exemplo, eu acabo de fazer minha corrida, eu posto. Se eu não fizer isso, eu falo, o Arlen não correu hoje? Como assim o Arlen não correu hoje? E aí tem gente Acontecendo. que a gente tem que ter essa certeza, a certeza que nós somos inspiração para alguém. A gente é inspiração para alguém. Então, assim, todos os dias que a gente se dispõe a ir lá, colocar alguma coisa do inglês, opa, você vai ser inspiração para alguém começar. Todos os dias que eu vou lá e coloco que eu fiz uma corrida, eu vou ser inspiração para alguém, opa, eu vou sair dessa zona de conforto e vou fazer alguma coisa. Todos os dias que eu coloco uma palavra, olha, o Arley coloca isso aqui legal, eu vou desperta o interesse para aquilo. Então que a gente se exponha. Às vezes a gente tem medo de fazer, e isso às vezes a gente não tem coragem, mas isso é tão bom quando as pessoas vêm até a gente e falam, nossa, você fez isso e por conta do que você fez, eu comecei a fazer também, isso é tão bom. Certo. Igual você falou, coloquei Muito no legal. inglês, coloquei a minha ofensiva aqui, nossa, você fez aquilo, eu comecei a fazer o inglês porque você Você faz. fez. Não é? Exato. É muito bom, é Quando gratificante isso. eu estava chegando nos 1.000, aí no trabalho, os parentes, aí alguém bateu, e aí, já chegou nos 1.000? E aí, já chegou nos 1.000? E aí, Cobrança como é que alta. é? Já tá chegando, já tá chegando nos 1.000? Guarda, eu tinha anotado uma pergunta para te Uhum. fazer, vou aproveitar o momento para colocar ela agora. Certo. Disciplina é ensinável? É possível alguém aprender disciplina? Qual é a sua opinião? Disciplina é ensinável. Eu acredito que sim. Como diz o Joel J, né? Sucesso é treinável e realmente é. Ele realmente é treinável. Porque muitas vezes a gente fica naquela, por exemplo, ele gosta muito disso de falar, né? Do tentar, vou tentar, e não existe isso. Realmente, olha, Vou fazer. vou tentar acordar às 5 horas. Não, você não vai tentar. Ou você vai acordar ou você não vai acordar. Não existe o tentar. Então, assim, é muito disso. É possível, é treinável, só falta a gente ter a nossa entrega, que ninguém consegue fazer nada pela gente. A nossa parte ninguém pode fazer. A nossa parte ninguém pode fazer. Por mais que você tenha aí, você já tenha a sua turma, que você ensina, que eu tenho a minha turma, que eu ensino, mas a gente dá só a centelha. O fogo só vai acontecer se do outro lado tiver gás. Só vai acontecer Com certeza. disso. Então, assim, é possível? É possível, mas precisa de ter entrega. Precisa de querer. Pelo menos querer. Né? A pessoa tem que pelo menos querer. E é totalmente possível. É totalmente possível. Qualquer um pode, desde que queira, desde que se movimente. E isso,
vai muito para tudo na nossa vida. Depois, quando tem gente que começa, por exemplo, opa, eu estou numa sintonia com Deus aqui, estou numa sintonia com Ele e Ele vai me ajudar, tá bom. Ele vai me ajudar, mas eu cruzo os braços. É a mesma coisa. Não vai. É Exatamente. aqui, não cai do céu. Ele tá doido para colocar você na cara do gol, para você finalizar e fazer o gol, mas você tem que movimentar. Chegar até lá e movimentar, né? Então, Uhum. realmente, sucesso é treinado, é possível, mas eu tenho que querer. Se eu não quiser, não vai. Show. Não E é aí, ó, isso? O Roger colocou aqui, ó, a palavra de Deus se renova a cada dia. Com certeza, Roger. E aproveitar a Grazi, colocou ali, ó, verdade, não tem ponto final. Passou um comentário aqui, ó, vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Uhum. A Sueli colocou aqui assim, ó, hoje caminhei 20 minutos. Vamos ver, vou fazer uma brincadeira aqui, ver se você concorda. Aham. Ela colocou ali, que até peguei a calculadora aqui para poder fazer uma brincadeira. Ela falou que caminhou 20 minutos. Certo. Se ela caminhar 365 dias, 20 minutos, ela vai ter caminhado 7.300 minutos. Se eu dividir por horas, 60 minutos, ela terá caminhado um pouco mais de 120 horas. 120 horas. Aí, um exercício para nós dois fazer reflexão aqui e para você aí, Sueli, fazer a sua reflexão. 20 minutos pode não mudar a sua vida, mas eu te garanto que 120 horas, pensa você caminhando 120 horas. Nós estamos falando aí De em 500, quase, vamos 600 dividir, quilômetros. vamos dividir por Cinco. 24. 5 dias, nós estamos falando de 5 dias você caminhar ininterruptamente, sem dormir, sem parar para nada. Isso dá resultado? Dá. Por que que geralmente a gente tem dificuldade em exercitar essa disciplina que o Arley falou? Porque eu olho e falo, cara, e dentro da jornada do Arley, o desafio é o seguinte, o que eu estabeleci lá? Eu coloquei algumas opções para quem não tiver objetivo lá, seja o Duolingo, seja a parte de finanças, parte de meditação, coisas que dá para... Tudo gratuito, que coisas que o cara não tem como virar para mim e falar assim, não dá para Não fazer. dá. Dá para fazer. Dá para fazer porque não tem custo. Curso. Então depende da palavra que o Arley falou, depende de você querer. Querer. Beleza, vamos estabelecer a medida mínima. Então a medida mínima, cara, é 5 minutos. Vamos colocar 5 minutos. Aí talvez a pessoa olhe e fale assim, cara, mas 5 minutos não vai mudar minha vida. Não vai não. Faz a continha para 10 anos, sem falar que, óbvio, você pode começar com 5. Acostumou, e o Arley deu o depoimento no início, ele começou a fazer corrida com 5, daqui a pouco está correndo 10, daqui a pouco está correndo 18, daqui a pouco está correndo 21, porque você vai melhorando 42. progressivo. 40, 21 depois e 42 42. e 42. É. Aí isso muda a saúde do Arley, sim ou não? E eu ainda não toquei no assunto, mas tenho certeza que um cara que é preocupado com a atividade física, esse cara se preocupa com a quantidade de horas que ele dorme, ele se preocupa com a sua alimentação, ele se preocupa com a quantidade de água que ele bebe, porque ele precisa hidratar o corpo, porque ele gasta muita energia. E aí você começa a ter vários ganhos colaterais que vão Vários ganhos. somando com essa atividade física. E quer, Alimentação, e ah, quer, quer adicionar uma coisa aí? Nessa história do Arley, quando o Arley, que o médico falou que ele não poderia, que o Arley foi lá embaixo. Inclusive, né? Eu hoje, minha altura é 1,80 m e eu peso 73 quilos. Estou quase voando, né? Naquela época, eu cheguei a 89 quilos. 89 quilos. Por quê? Parou de fazer as atividades todas, comendo, desregrado. As taxas foram todas alterando, o colesterol aumentando, pressão desregulando, tudo isso. Tudo isso eu falei, não, isso não é para mim. E comecei a fazer atividade da minha cabeça, voltei a fazer, voltei a andar, voltei a fazer algumas caminhadas, corridas, comecei a fazer, e aí as taxas foram tudo melhorando. Eu hoje tenho 9% de gordura no corpo. Tô quase um atleta. coisa boa, cara. Show de bola. É Quase um isso aí. atleta. E aí, uma das coisas que a gente utiliza para o hábito, né? Primeiro é o estímulo, algo que nos estimula. Depois do nosso estímulo é a nossa ação, o que, que a gente vai fazer com aquele estímulo. E aí, o que, que são os nossos ganhos, os resultados. Que é o que realmente, eles falam que a gente se pagar.
E o que me paga nisso aqui? É aquilo, é os resultados que eu tenho da corrida, da melhora na saúde, da disposição, de tudo isso. Então, isso realmente não tem preço. Ah, qual que é o nosso resultado do nosso Duolingo? O resultado que quando eu vejo alguém falando, fala um pouquinho mais devagar que eu consigo, Eu peraí. consigo te entender. Né? Eu consigo te entender. Qual que é o resultado? É esses resultados. Então, assim, são coisas que realmente na escadinha, num por um, realmente não consegue, às vezes, fazer, não faz tanto sentido. Mas depois que você vê, uau, legal. O ano de 2020, o Arley passou ele inteiro tomando banhos naturais de manhã. Inteiro, 2020 inteiro. 2021, opa, não, 2021 que eu fiz. 2022 eu enrolei. Esse ano eu tô de novo. Ah, por que você toma banho frio todos os dias? Porque eu descobri que quando tá frio, quando tá gelado, que é mais difícil, mas é uma certeza que eu venci mais uma vez. É uma certeza que, opa, peraí, eu posso. Eu venci hoje. Na hora que eu entro, tá difícil, tá tenso, o cérebro tá doido para te boicotar, para te levar para a zona de conforto, mas você vence mais uma vez. Fala, João. João aí. Mas eu venci Fala mais o uma ar vez, aí. não é? É Uhum. assim, cara. Vencendo todos os dias. A gente tem que vencer todos os dias. Eu coloquei dentro da jornada, Warley, uma das partes importantes que é a atitude mental positiva, que é isso que você está acabando de propor. Uhum. Cara, eu vou vencer. Se você fechar o olho agora e se fizer um exercício de futuro, se você imaginar o banho amanhã, esse banho, ele foi realizado ou não na sua cabeça agora, nesse momento? Se for só, no imaginar, só na sua imaginação, esse banho vai acontecer, sim ou não? Não é? Se vencer, opa, é sim, eu venci. Eu já estou É, pronto para vencer. exatamente. É isso. Eu já estou pronto Você para vencer. coloca, você coloca seu cérebro predisposto a avançar. Fala, não, peraí, esse cara ele vai fazer. E aí tem algumas, eu falo de fotos. Por exemplo, quantas fotos tem na sua mente de você tomando banho frio? Cara, esse ano já tem 60 fotos, 50 e tantas fotos. Fala, peraí, agora o seu cérebro começa a entender, fala, não, isso aqui é uma prioridade para ele. Nós precisamos, não posso deixar isso aqui passar, não, porque isso aqui agora precisa ser feito. A Sueli comentou aqui, ó, eu vou continuar firme a progressão. É isso aí. Eu gosto de... Fala, Renner, não te conhecia, já estou te seguindo também. Beleza, João, obrigado. Vamos na mentoria aí. Tem algum outro aqui, simbora. Lucas Forte, um abraço para todo mundo aí que está assistindo. E aí, Warley, eu vejo que, de certa forma, vai contaminando o ambiente de forma positiva e tudo isso passa da forma como você quer enxergar a questão. Você quer enxergar que é fácil, que não é que seja fácil, você colocou bem. Tem dia que realmente não é fácil. Mas aí no grupo que eu criei lá, que o pessoal está participando da jornada, agora na parte da noite está aproximando, ó, então agora o prazo vai ficar mais curto, e tem uma frase que o Pablo usa muito, de vez em quando ele fala nas lives. Crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa, que precisa ser feito. Então, isso precisa. Quando eu falo de atitude mental positiva e do banho, aí eu achei legal que quando você estava falando, eu fui desenhando aqui. O resultado funciona assim. Seu pensamento, já deve ter visto isso, que Joel J, essa turma toda fala disso, que vem desse livro, Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill, cara, e faz muito sentido. Seus pensamentos geram sentimentos, seus sentimentos geram ações, e suas ações geram resultados. E aí, se você desenhar, cara, qual o resultado que você está tendo? O resultado que você quer, o resultado que você não quer. Todos dois servem para você fazer essa análise. Tá, o resultado que eu quero, o resultado que o Arley quer é a corrida. Que as ações que o Arley está fazendo que geram esse resultado? Ele está fazendo a corrida. Beleza. Que tipo de sentimento gera no Arley o sentido de ação? Que o meu horário que eu prefiro correr é à noite. Durante o dia, como que você está pensando nesse negócio? Cara, eu preciso correr, seja de dia, seja de noite, eu vou correr. Então, se você estruturar, cara, tudo nasce no pensamento. E aí isso é algo que eu estou trazendo para dentro dessa jornada dos 30 dias. Tem duas coisas que me chamam muita atenção. Por exemplo, do ponto que você está hoje, nada, acredito, eu não sei, algum motivo de força muito maior que você, hoje você já não consegue mais parar o Duolingo.
Porque igual eu brinco, hoje você tem 2.500 e tantos dias atrás de você te empurrando. Fala, amigão, não para não, que Não para. nós estamos aqui, né? Vamos, né? Não tem como você parar. É, Quando você está no começo, você tem que puxar o processo. Chega um certo momento que o processo fica tão grande que ele começa a te empurrar. Você já é obrigado a ir, seu corpo sente falta. Antes daquela mensagenzinha do Duolingo apitar, eu te garanto que seu cérebro também apita. Fala, oh, e aí, nós ainda não opa, fez Duolingo hoje. exatamente. É isso. E E a, um dos objetivos da jornada é justamente isso, sabe? Chegar, instigar nas pessoas, isso que a gente já faz de forma automática, mas ir mostrando, por exemplo, como que a gente pensa, como que você está estruturando o app para a pessoa poder fazer também. olha só, e você disse isso, e é tão sério as coisas para a gente, igual, por exemplo, eu saio da empresa e o pessoal já sabe, né? Vai sair e vai correr. Vai E correr. aí, esses dias para trás aqui, em Belo Horizonte, estava caindo assim o mundo em chuva. Muita chuva. E é aquilo que nós já falamos. Olha, a nossa exposição traz cobrança. Então, todos os dias eu vou lá e coloco que eu acabei de fazer a minha atividade física. Fechando a loja. Uma chuva danada. E o pessoal comigo assim. E eu lá fui lá, peguei o carro, né? Tirei a Vai bolsa, fui correr para hoje? correr. Tô trocando. Vai correr hoje? Eu falei assim, uai, vou? Não, Normal. mas você vai correr hoje assim, debaixo dessa chuva? Eu falei assim, uai, mas o horário que eu escolhi para correr foi esse, eu não corri de manhã, agora eu vou ter que correr agora, debaixo da chuva. Aí eu tô para parar na Pampulha. Na hora que eu paro na Pampulha, a chuva realmente estava muito forte. E aí eu gravei, porque para quem é corredor vai entender. Porque uma coisa é você correr, você está correndo e a chuva te pegar no meio do caminho. Você já está mais aquecido e você sai. A Aquecia. outra é você abrir a porta e já sair debaixo dela, sem aquecer, sem nada. Então, assim, não é fácil. Mas não é fácil. Mas eu fiz e depois que eu terminei, sabe qual foi a sensação? Venci de novo. Show. Então, assim, não tem coisa melhor do que É, este sentimento de vitória. Não tem coisa melhor. Por mais que que existam legal. outras coisas que vão te deixando para baixo, o sentimento de vitória, aquele que gera ocitocina, que gera adrenalina, que gera... é muito bom e ele supera qualquer... Por isso que eu falo que a questão do banho frio, quando você termina, uau, venci de novo. Porque o que a gente, essa nossa farmacinha básica que a gente tem de produzir esses nossos medicamentos aqui, realmente não tem preço. E acho que é por isso que a minha coluna não dói mais. Eu acho que é por isso. Por conta Uhum. disso tudo que a gente vem fazendo aqui, por isso tudo que a gente vai, a endorfina, a ocitocina, a adrenalina, é isso. E aí não existe doença, não existe maus pensamentos, não existe dor que sobreponha, que supere essa alegria, os benefícios desses medicamentos que a gente tem. Né? Que às Com vezes eu certeza. falo, eu trabalhei com tanto medicamento, é tanta coisa que você vai, começa a tratar uma coisa que piora outra, que piora outra, e aí você vai montando aquele ciclo, na hora que você assusta, você está trabalhando aí, tomando 5, 6 remédios diferentes. Verdade. É terrível. E a gente tem essa farmacinha na gente que a É o gente corpo. pode ativar, que pode estimular todos os dias. Então, assim, que a gente possa, olha, é um exercício da mente, é aprender uma nova língua para colocar o cérebro todos os dias, é fazer uma dança, é fazer uma atividade física, tudo isso serve para a gente como uma manutenção preventiva, igual aquelas que são feitas nos carros para a gente poder Isso aí. minimizar a corretiva depois. Né? Então, quem gasta na manutenção preventiva, gasta Economiza menos na na corretiva. corretiva. Guarda, meu perfil é novo, eu vou estar limitado a 1 hora, né? Tem mais ou menos aí 1 minuto Já está para apitando aí? Já encerrar. não. Já, daqui a pouquinho começa a apitar. Eu Vamos achar quero que te vai agradecer. tomar. Fazer um Pode print falar. aqui antes. Espera aí, vamos lá, Ah, fazer um show. print. Fazer um Vamos lá. print. Aí, ó, show. Espera aí que você Show de colocou um bola, joia então. depois, vai lá. Aí, show. Depois eu te mando aí, você Show. colocar lá com Se você capa da... como capa, beleza, show de bola. Guarda, quero te agradecer demais a disponibilidade, cara, compartilhar aí a experiência, eu acho que muito válido, agrega demais. A gente tem aí a oportunidade de ver outras pessoas que estão dentro do movimento. Então, eu te agradecer a disponibilidade, ter me atendido.
precisar de mim, cara, estou à E disposição. Você tem 20 segundos aí. eu acho que a nossa conversa foi boa. Acho que cabe até para outra live aqui, que a gente começou a falar, e ó, e é isso. A gente tem para poder Beleza. falar, tem para poder compartilhar, e assim, que a gente possa falar mesmo e deixar, interagir com o pessoal aí para não